Então, estamos começando a gravação. Então, gravando, né? Boa noite para todo mundo aí. Então, vamos lá, gente. Boa noite, né? Começamos a gravar aí. Então, mais uma vez, né? Aula da disciplina de Educação Ambiental, no curso de Pedagogia, turma do segundo ano. Hoje, né, está sendo o nosso primeiro dia de aula aí oficial da disciplina, né? Semana passada a gente teve aquela programação de assistir lá a palestra da Semana da Saúde, né, da integração aí dos cursos de licenciatura da faculdade. Depois eu quero passar um questionário para vocês, tá, sobre a palestra de semana passada, para vocês preencherem, um Google Forms, tá? Eu vou mandar direitinho esse link para vocês, tá? Que pode valer aí um ponto extra, né, na disciplina, caso aconteça algum problema, tá? A gente tem esse ponto extra aí esse mês, esse bimestre, tá? E eu preciso passar só esse link para vocês e ele precisa ser respondido com o e-mail da Dom Bosco, tá? Então, eu não sei se todo mundo conseguiu já acessar lá no AVA a programação do bimestre, né? Nossa programação do bimestre aí, das datas de aulas, de trabalhos e de avaliações. Sim? Então, eu vou pôr para projetar aqui, para poder a gente ter esse material aí para todo mundo ver, né? Quem ainda não teve aí acesso. Então, dia 5 de agosto, a gente fez a questão aí da Semana da Saúde, que foi semana passada, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre a vertente, né, o assunto desse bimestre, que é falar sobre educação ambiental transformadora, que consta lá, né, na política, nos PPCs, que precisam constar nos PPCs e nos planejamentos das escolas, né, e discutir a nossa programação bimestral. E a gente vai ter aí, durante esse bimestre, né, 4 avaliações, tá? Que já estão definidas aí as datas, tá? A primeira das avaliações é uma apresentação dos artigos, que já estão disponíveis lá no AVA, né? Quero que os grupos aí se dividam, né, e escolham lá os respectivos artigos e me comuniquem, né, para 2 grupos não escolherem o mesmo artigo, tá? A gente já começa essa apresentação na semana que vem. É uma apresentação aí de 10 minutos para cada grupo, tá? E não precisa todos do grupo falarem, né? Podem escolher uma pessoa e precisa aí mandar, né, um fichamento, né, sobre esse artigo aí que vocês escolheram, tá? Então, 19 e 26, a gente vai fazer essa apresentação desses artigos que discutem assuntos, né, sobre educação ambiental transformadora, sobre a questão da prática de educação ambiental. Dia 2 e 9 de setembro, né, os grupos vão se dividir aí, a gente vai fazer a apresentação da terceira etapa daquele projeto da ODS que a gente tem feito, né, desde o segundo bimestre. Como eu já passei, né, essa apresentação aí, que está na programação mais embaixo aí, gente, a gente vai apresentar o título do nosso projeto, os objetivos, a justificativa e a metodologia, tá? Eu preciso fazer uma correção aqui, né, que além da professora Eliana Fischer, também, né, a gente está fazendo isso com a professora Regiane, que é a questão dos planos de aula, né? A Regiane aí vai estar pedindo para vocês plano de aula, tá? E vocês podem, lógico, evidente, devem colocar esse plano de aula no trabalho, tá? Professor, eu preciso apresentar os planos de aula que a gente vai fazer com a professora Regiane no dia da apresentação. Não precisa me apresentar detalhadamente como vocês vão apresentar para a Regiane, tá? Mas eu quero que esses planos de aula estejam na apresentação do PowerPoint lá,
constando. Professora, a gente montou 4 aulas diferentes para os alunos e os planos de aula, né, que a gente fez com a professora Regiane, tá? Então, a gente fez essa integração aí, gente, de juntar mais disciplinas esse bimestre para vocês mexerem, né, com conseguirem, de um trabalho, serem avaliados por vários professores. Então, precisa fazer os planos de aula, né, precisa montar a metodologia do que vocês vão fazer desse trabalho da terceira etapa da ODS, né, e a metodologia vai ser o plano de aula, que vão ser, eu não sei se a Regiane combinou com vocês 3 ou 4 planos de aula, ela tinha falado comigo 4, né, então 4 atividades que vocês vão fazer aí durante esse tempo do projeto que vocês desenvolveriam, né, o projeto da ODS na escola, tá? Uma coisa que é importante a gente falar, que nessa metodologia, né, esse projeto, eu pensei de vocês pensarem aí que esse projeto vai ser desenvolvido na escola durante 6 meses, durante o ano letivo todo, né? Então, pensar aí se essa programação desse projeto vai ser semestral ou anual e inserir esses planos de aula aí na metodologia, né? Então, a gente vai levar os alunos, a gente vai fazer uma aula de campo, né, no Parque Nacional. Então, tem que montar lá um plano de aula de acordo com o que a Regiane discute com vocês na aula, né? Então, isso vai estar lá dentro do projeto da ODS, tá? A questão lá tem um projeto, eu acho que vocês estão falando sobre segurança alimentar, sobre a questão de uma horta na escola, né? Então, hoje a gente vai fazer lá uma das aulas, né, que envolvem todas as disciplinas, é o planejamento da horta com os alunos. Então, é isso, tá? E uma outra coisa, que esse mês, né, está rolando, né, a questão aí da Semana do Comer, né, o mês do comer, que surge, né, é um projeto que vem lá da Aliança, como é que é, da Aliança para a Proteção da Infância, professora Valdete, que está bem envolvida com essa questão, tá, gente? E foi, né, pedido aí para a gente, para os professores em si, né, na reunião da coordenação, que os professores desenvolvessem assuntos, né, desenvolvessem coisas em relação à Semana da Alimentação. E que pensou, né, eu e a Eliana sempre estamos juntos aí fazendo os projetos, mas a gente também colocou a professora Eliane, né, que dá aula de psicometria de inclusão, de questão da atividade física na pedagogia, da gente fazer vídeos, tá, de vocês fazerem, outra avaliação seria essa, né, dos vídeos da Semana da Alimentação. Então, eu quero também que vocês dividam em grupo, lógico, né, e uma coisa que eu deixei bem aberta em relação a esses vídeos da Semana da Alimentação, gente, é o seguinte, que não necessariamente, né? Primeiro a gente tinha tido a ideia de ser uma receita, né? De vocês gravarem uma receita aí, de um vídeo curto, né? Entre 5 a 10 minutos, tá? Mas eu pensei o seguinte, eu falei, talvez nem todo mundo, né, queira usar a sua cozinha ou tenha habilidades culinárias, né? Então eu pensei que não necessariamente a gente vai fazer um vídeo, né, sobre a questão de uma receita que lembre a nossa infância e que a gente sugira isso para os nossos alunos, né, nesse momento que a gente vive remoto aí, mas também a gente pode pensar nesse vídeo sobre aproveitamento de alimento, sobre alimentação saudável, sobre um alimento brasileiro que é muito conhecido ou consumido, cuidado de higiene com o alimento, né, então eu deixei um pouco aberto, né, essa questão de vocês escolherem qual vai ser o enfoque do vídeo, né, justamente para poder ter uma abertura maior e vocês pensarem em uma coisa mais tranquila, tá? Eu pensei e conversei com a Ângela, né, que esses vídeos que vocês produzirem vão ser postados no IGTV do Instagram, lá do curso de pedagogia, tá? E alguém vai perguntar assim, professora, mas como é que nós vamos te mandar isso? Para a senhora pegar e postar lá no vídeo do IGTV, tá? Existe, né, eu vou colocar aqui, que o envio dos vídeos para a professora, tá? Dos vídeos para a professora deve ser feito, né, por uma plataforma que a gente chama de WeTransfer, tá? É uma plataforma gratuita,
de acordo com a quantidade, né, o peso do vídeo, e vocês vão mandar para mim, eu vou entrar no link, né, vocês vão colocar meu e-mail lá, e eu vou baixar isso num link, e vou dar alguma editada que precisaria dar para colocar no IGTV, e vou colocar no IGTV, tá? Então, isso aqui vai ser junto com a Eliana Fischer, e também, a professora Eliane, tá? Então, qual que é a questão? Professora, por que você está juntando a Eliana Fischer e a professora Eliane, né? Então, a professora Eliane deu a sugestão, né, que alguns vídeos poderiam ser gravados em Libras. Vocês estão tendo essa disciplina já, ou não dão conta de fazer em Libras? O que vocês acham? Agora é hora de falar, gente. Peraí que tem gente entrando aqui. Vou parar de apresentar aqui para vocês falarem um pouco. Professora, nós não temos aula de Libras ainda. Ah, não? Ah, tá. Eu achei que vocês tinham, porque a Eliane disse que vocês tinham. Vocês têm aula com a Não, Eliane? terceiro ano tem. Ah, tá. Então, o Segundo ano seguinte. não tem ainda. A Eliane me deixa confusa. Não esquenta, não. Então, Vou tirar a Eliane aqui. algumas pessoas da nossa turma, né, do segundo ano, têm essa capacidade, eles, né, já usam Libras, mas Aham. são poucos alunos, porque a gente não tem essa aula ainda. Tá. Mas vocês acham que vocês conseguem fazer, por exemplo, gente, alguma coisa escrita? Porque facilita o aluno que vê, mas não ouve. Sim, dá pra. No Instagram, quando Hum. você vai postar vídeo, você consegue colocar legenda. Sim, sim. Boa. Você consegue por legenda, sim, entendi. Então dá pra Vocês gente fazer isso. Grava o vídeo e coloca a legenda pra colocar no Instagram. Uhum. E me mandam a legenda, o que vocês acham? Aí é mais tranquilo. Vocês acham que dão conta de fazer esse vídeo ou é muito pesada a questão do vídeo, gente? Professora, sinceramente, eu não sei. A gente meio que sabe quando vai fazer. Tá, Entendeu? não, é porque uma coisa que, assim, nas nossas reuniões lá, às vezes, de professores, saem muitas ideias, sabe? Mas, assim, eu entendo que a gente tenha mais coisas além da minha disciplina, né? Lógico, tem muitas outras disciplinas para vocês fazerem, né? E a galera fica, não, mas faz isso, faz aquilo outro, tá? No fundo, hoje, me deu até vontade de não dar esse teste geral no final da disciplina, tá, gente? De cortar essa avaliação aí do teste geral e a nossa avaliação ser os artigos, o trabalho da ODS e os vídeos. O que vocês acham, sinceramente? Acho que facilita um pouco pra gente. Acho que melhora, porque são muitas matérias. Sim, Cada professor passa 2, 3, 4 trabalhos pra gente fazer. sim. Então eu vou tirar esse teste geral, tá? Que eu tinha colocado aqui valendo 3 pontos, e vou dividir esses 3 pontos nos 3 trabalhos, tá? Então o vídeo vai valer 4, a etapa da ODS 3 e os artigos 3. O que vocês acham? Podemos fazer isso, gente? Por mim, sim. Porque aí, o que acontece, meninas e meninos, lembrando do Pedro do Taiwan? O final do mês, né, de setembro aí, que vai ser a semana das provas, né, porque o vídeo, a apresentação do vídeo vai acabar batendo no dia 16, que começa o início da prova. Mas aí no dia 23 e no dia 30, né, o dia 23 ainda tem prova. Vocês ficam com essa quarta-feira mais tranquila para resolver coisas de outras disciplinas. Podemos fechar assim, gente? Certo, acho bom. Porque aí a gente vai aí até dia 16 e as 2 últimas semanas de setembro vocês resolvem os fios que estão faltando aí na colcha que vocês precisam montar do terceiro bimestre. Beleza? E assim, a gente tem que lembrar também, professora, que Sim. alguns alunos têm que fazer ainda a segunda chamada. Sim, eu acho que não comigo, né? Mas tem. Em outra matéria, a gente tem aluno que precisa fazer segunda chamada, aí Sim. fica muita coisa. Então é o seguinte, eu vou tirar os testes, eu vou tirar o teste, tá, gente? O teste do dia 23 foi cortado, tá? Então a nossa avaliação vai ser os artigos que começam semana que vem, o trabalho da ODS e os vídeos da alimentação. Fechado, isso, ok? Outra coisa, atenção nas datas das avaliações, tá, gente? Então se organizem aí os projetos, as apresentações e os vídeos, tá?
O vídeo, a gente tem aí um mês para pensar, né? O vídeo é dia 16, hoje ainda é dia 12, então tem um mês aí para vocês articularem, né? Do que eu vou fazer, aonde a gente vai gravar isso, se a gente vai se reunir, se a gente vai fazer cada um em casa e vai juntar. Combinado isso, gente? Sim? Professora, mas aí o vídeo é em Fala. grupo? O vídeo é em grupo, Adriana. Mas assim, uma coisa que eu vou falar para vocês: o vídeo é em grupo, mas eu vou deixar isso livre. Ah, professora, eu quero fazer, por exemplo, Adriana quer fazer só ela e o Taiwan, tá? Não tô falando que vocês vão fazer junto, não, tá, gente? Mas os nomes que eu lembrei aqui. Professora, eu e Taiwan queremos fazer junto porque a gente mora perto, né? Ou porque a gente já trabalha na escola, a gente trabalha junto em algum lugar e a gente já se vê todos os dias, tá? Professora, eu quero fazer sozinho, que eu não quero ir na casa de ninguém, eu quero gravar com a minha avó, tá? Um exemplo hipotético. Eu achei legal gravar com a minha avó fazendo a receita ou com a minha mãe, quero fazer sozinho. Beleza, gente, mas assim, me avisem dessas decisões de vocês. Pode ser? Combinado isso? Pode. É porque assim, Tipo, eu não tô vendo ninguém da faculdade desde o início da quarentena. uhum. Tipo, você quer gravar com a sua filha, né? Tipo, eu quero fazer uma coisa bem lúdica de tipo educação infantil, quero gravar com a minha filha, tá? Porque também, assim, talvez esses vídeos também, gente, eles sejam divulgados para o pessoal de escolas, tá? Para eles poderem usar isso como um material nas escolas, para passar para os pais, para fazer umas dinâmicas, tá? Então não é uma coisa que vai ficar só lá para pedagogia, tá? Ele pode aí ultrapassar umas fronteiras da Dom Bosco. Tudo bem por vocês se o vídeo ultrapassar as fronteiras da Dom Bosco, gente? Por mim, tudo bem. Tá, beleza. Porque aí. Então, vocês vão mandar para mim esse vídeo por esse aplicativo que depois eu vou passar, que é o e-transfer, tá? Que não tem que pagar nada. Eu só postar o vídeo lá e ele vai gerar um link e eu baixo aqui em casa, tá? Então, eu acho que era isso. Ah, tem uma outra coisa que eu queria propor, tá? Adiantando só o quarto bimestre, gente, porque aí o tempo voa, né? Quando chegar o quarto bimestre, a gente já vai estar no Natal. No quarto bimestre, a gente vai fechar o projeto da ODS, então vem mais 3 etapas que precisam ser apresentadas com essas da terceira etapa, tá? E o trabalho final do quarto bimestre é montar um jogo, tá? De educação ambiental, um jogo que a gente possa usar na escola, tá? Professor, eu posso montar, um jogo mesmo, por exemplo, de tabuleiro com pecinha, eu vou ter que fazer pecinha? Sim, tá? É um jogo de tabuleiro com pecinha. Se tiver alguém aí super tecnológico falar comigo assim, não, professora, mas eu consigo montar um jogo no computador, né? Um jogo tipo de videogame. Ótimo, beleza, tá? Então, as avaliações do quarto bimestre basicamente vão ser a ODS e esse jogo, tá? Talvez tenha mais algum artigo, mas eu também vou tentar não passar prova, tá? Núbia, em grupo o que, meu amor? O jogo? Sim, comumente eu gosto da questão do jogo, sim, no meu grupo, mas também eu posso combinar isso de deixar livre, tá? Professor, eu quero fazer em duplo, eu quero fazer em trio, né? Eu não gosto do amiguinho, eu quero fazer sozinha, tá? Mas por favor, me avisem, tá? Eu sei que é complexo fazer coisas em grupo nesse online nosso aqui, né, no remoto, mas é uma forma, né, da gente otimizar um pouco de tempo aí. Você imagina se eu tiver 30 pessoas para apresentar, cada um apresentar um artigo. Mês que vem eu não terminei ainda as apresentações, né? Eu sei que é bem complexo, mas é a forma, tá? Mas o jogo a gente pode pensar talvez em fazer em dupla, fazer em trio, ou fazer com alguém que às vezes mora mais perto de casa, ou que eu tenho mais contato, tá bom? Então tá resolvido, gente, a questão do terceiro bimestre. Então a gente vai ter os artigos, as ODS e o vídeo da alimentação, tá? Preciso para ontem, tá? Os grupos dos artigos, fichamento do artigo. É só um resumo, temos que colocar também uma análise nossa. Tem que pôr uma análise, tá? Nem se for uma análise rápida, de 5 linhas, pouquinho, não tem problema, mas eu queria uma análise, quero ainda, né? Porque ainda não foi. Uma análise do artigo rápida, tá? Não precisa ser uma coisa complexa, escrever 5 folhas de crítica, não, tá?
Que mais? Tá, então é isso. Então eu preciso dos grupos, tá? E dos artigos que cada um vai fazer, que cada grupo, ou cada trio aí, dupla, ou aqueles grupos enormes que vocês gostam de ter, vão fazer. Combinado? Outra coisa, eu tô querendo marcar, tá? Uma aula prática ao vivo e a cores, de carne e osso, a gente bater nossos cotovelos e nossos pezinhos, um sábado de setembro, tá? Lá no Horto, aonde eu trabalho, ali perto da faculdade, não sei se alguém já foi até lá, que é na frente lá da onde o povo pula de paraquedas, tá? Mas a gente vai combinar isso mais para frente para a gente fazer uma prática de educação ambiental lá no Horto. Todo mundo me deem esse retorno depois, que o que vocês acham da gente se encontrar, tá? Lá no lugar aberto, que tem banheiro, pia, tanque, cozinha, então dá para a gente fazer uma atividade que não precisa ser o sábado todo, tá? Pode ser amanhã de sábado, para quem puder vir, né? Talvez quem more longe aí, o povo de Liberdade, ou a galera que mora afastado, talvez não consiga vir, mas a gente vai fazer um tour lá pelo Horto, que é um espaço que é grande, mas também não é tão grande assim, para a gente poder ver coisas que a gente pode fazer, práticas que a gente pode fazer com os nossos alunos, tá? Todo ano a gente recebe o pessoal lá do CDVI. Não, Enine, este sábado não, um sábado de setembro, tá? Setembro, tá? Setembro. A gente combina, vou ver aí uma data de setembro. Dia 5 é ruim porque tem o feriado do dia 7, alguém pode trabalhar. Talvez um dia 12 de setembro, tá? Dia 12 de setembro, que aí vocês não marcam com ninguém mais nada. Vocês não marcam com outra pessoa, tá? 12 de setembro, tá? Aí também talvez a questão aí de quarentena, de Covid, já tenha dado uma trégua. Eu espero, mas tá difícil, né? Então, é isso dos nossos combinados, beleza? Então, agora nós vamos discutir um pouquinho aí sobre o nosso assunto do bimestre, que é sobre educação ambiental transformadora. Preciso, meninos e meninas, dos grupos. Sim? Mais uma vez, esse trem não quer abrir o meu negócio aqui. Estou tentando compartilhar e ele diz que não está aqui. Agora foi. Então, todo mundo está vendo, gente? Todo mundo está vendo aí a questão que eu estou passando? Sim. Educação ambiental transformadora? Sim, tá, beleza. Deixa eu só colocar aqui. Melhor assim, né? Então, esse bimestre, né, dentro da nossa programação, e continuando com a questão dos nossos projetos, dos vídeos, de tudo, dos artigos, né, é a discussão da educação ambiental transformadora, né? Da onde surgiu, na verdade, essa questão de falar de educação ambiental transformadora, né? Então, o Conselho Nacional de Educação, nessa resolução número 2, de 15 de junho de 2012, né, ela vai estabelecer as diretrizes curriculares nacionais para a educação ambiental, né? Então, ao longo do segundo bimestre, a gente viu que a educação ambiental no Brasil, né, ela entrou, né, e começou a ser discutida e usada justamente na escola, né? Tudo que foi discutido ao longo das convenções da ONU e principalmente da ECO 92, que foi no Rio, a educação ambiental entrou muito, né, na vida das pessoas via escola, né, via educação formal. E em 2012, né, com a questão aí de renovação dos PCNs, de renovação das diretrizes curriculares nacionais, essa resolução veio, né, para colocar aí como que a educação ambiental, né, estabelecer quais eram as diretrizes para a educação ambiental dentro da escola, né. A gente sabe, pelo tudo que a gente viu, né, que a educação ambiental, né, tanto no Brasil quanto na América Latina, que é uma coisa importante a se falar, ela não entrou na educação, né, como uma coisa específica, né, uma disciplina.
Eu tenho lá português, matemática, história, geografia, ciências, educação ambiental, né? Por mais que tenha algumas escolas ou algumas coisas que a gente tem uma disciplina de educação ambiental, como a gente tem aqui, né, no curso de pedagogia, a educação ambiental, até pela trajetória dela, tanto no Brasil quanto na América Latina, pelos movimentos sociais e pelas convenções da ONU, por essa discussão, principalmente na ECO 92, a educação ambiental, ela entrou, né, ela se constituiu, como diz aí na resolução número 2, como um elemento estruturante da prática político-pedagógica da escola, né? Então, ela não entrou como uma disciplina, mas ela entrou dentro das legislações todas educacionais como um elemento estruturante. Então, o que precisa ser abordado na matemática, no português, na história, na geografia, nas ciências, em todas as disciplinas, na educação física, em todas as disciplinas que os alunos têm na escola, né? Então, uma coisa que essa resolução número 2 traz para a gente é justamente isso, né? A educação ambiental como um elemento estruturante, não como uma disciplina perdida, né? Assim, mais uma caixinha que a gente divide para colocar na cabeça das crianças, na cabeça dos alunos, né? Ela entra como um elemento estruturante. E dentro da nossa prática, até aqui dentro do curso de pedagogia, por mais que esse ano o remoto esteja sendo muito complexo, né? Temos tentado aí os professores, principalmente essas jogadas, né, com a Eliana, trazer a educação ambiental como elemento estruturante, né, da gente conseguir abordar lá no projeto, conseguir abordar na didática, né, essa junção com a Regiane, eu acho esse bimestre foi bem bacana, e a gente está pensando em juntar de novo no quarto bimestre, né, de vocês fazerem os planos de aula para esses jogos, né, que é uma das avaliações aí do quarto bimestre, que vocês já podem começar a ter ideia e colocar criatividade para ir, e também ter planos de aula para usar esses jogos, né. Então, a educação ambiental, né, ela entra aí nos PCCs, nas diretrizes, na questão jurídica da escola, vamos colocar assim, né, como um elemento estruturante. Né, e com esse papel transformador, né, de modificar as coisas, né, na escola, de emancipar essa questão, né, justamente porque a gente tem visto, né, principalmente, eu acho, com esse momento que a gente tem vivido, né, e que a gente tem discutido aí ao longo do tempo, né, a preocupação e a importância que a educação ambiental traz aí nessa estruturação das outras disciplinas, né, nessa junção de tentar aí a multidisciplinariedade, a transversalidade e toda essa questão aí de juntar as disciplinas, né, desse trans, pluri, nessa coisa holística, vamos colocar assim, né, das preocupações que a gente tem tido, né, e que precisamos ter, que já ocorre aí desde a década de 60, quando a gente olha os movimentos ambientais, mas que há pouco tempo, né, aí há 10, 20 anos, tem sido muito gritante, né, os problemas que a gente tem enfrentado aí ambientais no mundo, né. Lembrando as coisas que a gente viu no segundo bimestre, né, problema ambiental não tem fronteira geográfica, problema ambiental não tem raça, cor, gênero, etnia, grana, verba, né? Ele acontece para todo mundo, ele ocorre para todo mundo. Lógico que algumas pessoas vão sofrer mais, outras vão sofrer menos, mas ele está aí, né? E a gente precisa conviver e precisa melhorar isso, né? E como melhorar e conviver com isso? Aprendendo, né? Vivendo e pensando aí sobre formas que nós, educadores, né, educadores, facilitadores de aprendizado, o nome, né, professores, tutores, né, todos os nomes aí que professores hoje possam ter na sua prática, né, darem de base aos nossos alunos, né, termos essa base de conhecer isso, né, e trazer essa questão da educação ambiental para a vivência do dia a dia na escola, né, seja na prática do dia a dia, seja num projeto que traz, né, um pensamento de algum problema que eu tenho ali naquela comunidade e que a gente precisa resolver, né. A mudança é complexa, né? Já discutimos isso muitas vezes na sala, né? A mudança é complexa, mudar atitudes é complexo,
Só que, como eu brinco, né, professores aí, nós professores temos como fala, uma profissão, opa, deixa eu ver, não, tem ninguém querendo falar, achei que tinha alguém querendo entrar, uma profissão um tanto ingrata em alguns momentos, né, porque é nos dada a responsabilidade de mudar muita coisa, né, e por mais que a gente tenha aí toda vamos colocar, uma super vontade de mudar tudo, né, a gente quer aí ser super-herói, né, quer ser a Mulher Maravilha, a gente não é, né, porque a gente não nasceu com superpoderes, a gente não é um mutante X-Men, mas, né, eu acho que quando a gente consegue colocar lá uma pecinha daquele quebra-cabeça, conseguir encaixar a pecinha do quebra-cabeça e conseguir que mais gente vai juntando ali as pecinhas do quebra-cabeça e monte o quebra-cabeça, a gente está fazendo o nosso papel de educador, de facilitador, de tutor e de melhorar as práticas educacionais e melhorar também o mundo que a gente vive, né? E, né, uma coisa importante de quando a gente fala de educação ambiental transformadora, né, que a gente precisa sair, né, da teoria e conseguir chegar na prática, né? É uma questão bem complexa, né? Subir essa escadinha aí, né, da gente conseguir sair do campo teórico e conseguir chegar na prática, né? Por isso, esse estímulo, né, o tempo todo da disciplina da gente estar fazendo trabalho, da gente estar lendo, da gente estar pensando em projeto, né? Porque só estudar educação ambiental, ler educação ambiental é legal, a resolução tal, o livro tal, o autor tal, mas e a prática, né? A gente vai cair lá na escola, né? Cair lá de paraquedas como professor, né? E eu faço o que agora, né? Estudei todos os autores, aquele monte de coisa na faculdade, mas o que eu faço com isso agora, minha gente, né? Então, por isso, né, que a gente precisa, na universidade, no curso de graduação, estimular essa prática, né, seja fazendo projeto, seja fazendo jogos, seja fazendo uma atividade prática mesmo, né, justamente para estimular a prática de tudo que a gente vê na teoria, mas também uma postura crítica, né? Não aquela crítica, né? Como eu sempre, às vezes eu uso a palavra crítica, as pessoas olham para minha cara com aquela cara assim, ai meu Deus, lá vem ela dizer que tá ruim, né? Ou vai lá dizer que ela queria arrumar uma briga. Não. A crítica, né? Ela precisa ser uma crítica que a gente consiga discernir, né? A questão do certo, do errado, né? Do que dá para fazer, do que não dá para fazer, né? O que eu consigo fazer, aquela história, eu quero montar, eu quero chegar na escola, eu quero ser aquele super professor que resolve todos os problemas, que faz todos os projetos, e eu quero montar aquele quebra-cabeça de 500 peças, né? Mas quando a gente cai lá na escola e começa a vir todas as dificuldades, a gente olha e fala assim, caramba, não consigo montar nem aqueles 10 peças grandes para crianças até 1 ano, né? Então, para a gente também ter essa postura, né, crítica e analítica da condição que a gente tem para fazer um trabalho bom, né? Que seja o quebra-cabeça de 10 peças para as crianças de até 3 anos, né? Mas eu consegui fazer alguma coisa que foi prático, né? Que mudou o comportamento um pouco das pessoas, que colocou aquela pulga atrás da orelha do opa, né? Peraí, o que eu estou fazendo? Não, dá para voltar e fazer assim. Agora eu vou fazer assim, pegar um outro caminho, né? E que realmente essa educação ambiental, né, como prega aí essa resolução do Conselho Nacional de Educação, dessa diretriz dos parâmetros curriculares, né, seja emancipatória, seja democrática e seja promotora de uma transformação efetiva, né? Professora, mas isso é muito tópico o que você diz, né? Meu Deus, transformação, né? Transformação é uma palavra bem forte, né? Mas essa transformação, gente, não é chegar lá na escola hoje, né, que a parede está pintada de azul e amanhã ela ser vermelha, né? Ou dela ter uma floresta desenhada atrás. Não é isso, né? Não, a transformação não é uma coisa que aconteça de um dia para o outro, né? Até nessa história, quando eu discuto que a transformação é uma coisa que não acontece de um dia do outro, porque às vezes a gente chega tão empolgado na escola que depois de um tempo a gente se frustra,
né? Vem a frustração e a gente desiste de fazer as coisas e fala, vou fazer de qualquer jeito, que de qualquer jeito que se faz, né? Mas não é isso, né? Igual quando a gente discutia lá a questão, por exemplo, do EVA, né? Será que a gente consegue mudar de uma hora para outra a escola não usar mais EVA? Não, né? Isso é uma coisa que está enraizada. Então a gente precisa que essa transformação, né, que essa emancipação aí, ela seja construída pouco a pouco, né? Em cada gota d'água aí, né? Vamos colocando uma gotinha, mais uma gotinha, mais uma gotinha, né? Um professor, por exemplo, né, gente, numa escola aí, por exemplo, num concurso, né, de prefeitura ou de estado, a gente vai trabalhar no mínimo 30 anos, né, 25, 30 anos aí em sala de aula, né? E a gente vai passar, às vezes, por alguns lugares, ou às vezes a gente vai ficar uma temporada bem grande de uma determinada escola, ou a gente vai ficar no ping-pong de uma escola para outra, né? E o que é importante e que a gente precisa ter, né, essa questão da educação, é da gente conseguir colocar aquela semente ali. Então, se eu conseguir, por exemplo, ficar, né, passei num concurso aí da prefeitura de Resende, ou lá da prefeitura de Itatiaia, ou de qualquer prefeitura aqui da região, né? Fiquei 5 anos numa escola, né? Pô, consegui fazer uma horta e a horta se sustenta. Você conseguiu fazer uma transformação ali, né? Sabe, vocês vão me encontrar na rua e vão falar assim, professora, tem 10 anos que eu trabalho lá no Noel de Oliveira, né? E, professora, conseguimos instalar o negócio da coleta seletiva e gera resultado e gera dinheiro para a escola, né? Gera verba lá para a gente fazer festa junina. Vocês conseguiram fazer uma questão, uma mudança, né? Professora, eu estou trabalhando lá na escola X do tal lugar e a vizinhança tinha o maior problema de jogar lixo na rua e agora não está mais jogando lixo, né? Vocês conseguiram fazer alguma coisa. Por mais que o trabalho seja difícil, né? Não seja uma coisa fácil, né? Não vai ser primeiro, mas vocês conseguiram colocar uma coisa ali. Então, a educação ambiental e qualquer outra coisa que a gente pense em fazer na escola, né? Educação sanitária, que é uma questão que eu gostaria muito de discutir na educação ambiental também com vocês, não é uma coisa que a gente vai conseguir fazer de uma hora para outra. Mas a gente precisa ter todo esse arcabouço, né, filosófico, de entender como é que uma planta nasce, como é que a planta morre, como é que o lixo vem, como é que a poluição, o problema ambiental, para a gente poder saber o que a gente discute e aonde a gente puxa, né? E sempre pensar nessa questão do coletivo também, né, gente? A escola, por mais que a gente tenha aí uma série de desafios, né, a escola não é construída individualmente, né? A escola não é de a escola é de uma comunidade, né, de uma população. Então, a gente precisa unir forças, né, e conquistar aquele que não está muito, assim, com vontade do negócio, que gosta meio de dar para trás nas coisas, né, porque vamos conseguir mudar alguma coisa, né, conseguir transformar alguma coisa quando a gente consegue que esse coletivo se transforme. E esse coletivo é muito difícil, né? Às vezes eu falo coisas que podem parecer muito utópicas, às vezes, para todos aqui, e falar assim, pô, professora, eu gosto de dar umas devaneadas, né? Mas eu acho que é necessário esse momento da aula, às vezes, quando a gente discute certas coisas, dar essa devaneada para a gente pensar onde a gente pode chegar, né? Por mais que eu demore 5 anos, às vezes, para conseguir que a escola realmente separe o lixo, né? Ou que os alunos tenham uma consciência que não pode rabiscar a sala, né? Ou de não jogar lixo no pátio, né? Temos aí vários desafios, né? Ser professor não é uma coisa fácil, né? Mas é uma profissão muito gratificante, né? E a gente tem uma responsabilidade muito grande, principalmente, eu acho, o pessoal da pedagogia que trabalha aí com a educação infantil e as séries iniciais, né? De fazer essa base, né? Dessa base ser bem construída, né? Essa base precisa ser bem construída em todos os fatores, na matemática, nas ciências, no português, na geografia, nas ciências sociais, mas ela também precisa ser bem construída na educação para o ambiente, né, para a conservação da natureza. E, né, a pergunta que eu coloco aí, o que o professor educador precisa saber, né? Professora, mas nós não somos biólogos. Realmente, nós não somos biólogos, né? Professora mas vocês não são. Mas nós, como professores, por mais que a gente seja professor de matemática,
que a gente seja professor de ciências sociais, né, que até tem bastante, de estudos sociais tem bastante a ver aí com essas questões também, a geografia tem muito a ver, a parte, né, geográfica tem muito a ver com essa história, o professor de educação física, a natureza, né, o meio ambiente, como a gente vem discutindo lá do segundo bimestre, não é só responsabilidade na escola do professor de ciências e de biologia, né? Não é só responsabilidade dentro de todo esse planeta Terra que a gente vive, de quem estudou coisas de ciências naturais, né? É uma questão de todos nós, né? A ciência, principalmente nesses tempos que a gente vive hoje, né, gente, de fake news, de pandemia, do pessoal acreditar em todas essas loucuras, essas fakes que a gente vê aí na televisão, no WhatsApp da vida, a ciência é uma coisa mais... a gente tem sede de ciência, né? A gente tem aí falta de ciência. Quando a gente vê que as pessoas acreditam em que limão vai curar o Covid, por exemplo, né? Que só tomando limão eu vou curar o Covid, não vou ter Covid porque eu estou tomando limão, né? Ou porque, né, eu estou tomando banho, né? Ou porque eu estou usando coisas aí, né? Igual saiu uma coisa de ozônio, né? Todo dia, várias pessoas me mandam várias fake news que eu fico assim, Deus Pai, meu Deus, né? Falta muita educação a essas pessoas, né? O discernimento, a ciência, né? E por muito tempo, né, gente, eu acho que ainda estamos, né, nós professores, educadores, a gente está muito preso aí atrás das nossas cadeirinhas em sala de aula, atrás dos nossos computadores, a gente não sai para isso, né? Então, esses assuntos como mudança climática, degradação da natureza, redução da biodiversidade, risco socioambiental, relação sociedade e natureza, sobre o planeta, né? Falta a gente entender sobre isso, né? E saber que essa responsabilidade não é só do professor de ciências de biologia ou do professor de geografia, né? Essas preocupações e esses entendimentos, eles têm que ser uma coisa de senso comum, né? Então, o professor de matemática não é para ele ficar lá falando sobre degradação da natureza na aula, né? Mas ele precisa saber que é importante, por exemplo, quando a escola separa seu lixo, né? Quando a escola consegue educar, né, ou modificar aquela comunidade que está ali em volta da escola, que participa da escola, que é necessário separar o lixo, que é necessário tomar cuidado com o quintal para não dar rato, para não dar mosquito, né? E todas essas outras coisas aí, né, que precisamos saber. Aí vocês vão falar assim para mim, professora, tem que abrir a nossa cabecinha e enfiar o livro de biologia dentro. Gente, não é para saber, né? Eu, professor de educação infantil ou de série inicial, eu não preciso saber, né, lá a fórmula da fotossíntese, né? A fórmula lá da fotossíntese, né? A espécie do pau-brasil. Não é isso. Mas eu preciso ter noção das coisas que acontecem no planeta, das coisas que acontecem no local, ou no local ou no global ali da minha escola, né, dos meus alunos, para eu poder colocar a educação ambiental, né, para eu poder pegar a educação ambiental lá e fazer essa costura com as outras disciplinas, né. Então, isso é importante, né. A gente precisa ter essa ideia. Por isso, justamente, que no currículo da pedagogia, a gente tem lá ensino de ciências, né? A gente tem ensino de saúde, e a gente tem educação ambiental, como a gente tem lá ensino de matemática, ensino de estudos sociais e de todas as outras disciplinas que a gente precisa trabalhar, né? Com os nossos alunos lá da educação infantil e das séries iniciais, né? A Ângela sempre brinca com a gente na reunião que vocês gostam muito da educação infantil e se esquece das séries iniciais, né? Aí eu sempre falo com ela, falei, não, eu ando pegando no pé da história das séries iniciais, né? O primeiro ano até o quinto ano, né, gente, é quando a gente forma a base dos alunos, né? Aquela base do saber ler, do saber escrever, do saber discernir, do saber sobre ciência, sobre estudos sociais, e são esses alunos que chegam para a gente lá no ensino fundamental 2, né? E chega também para mim, principalmente, né, que também estou lá no ensino médio, e eu vejo, né, tem alunos às vezes que falam comigo assim, professora, eu lembro de um negócio lá no terceiro ano do ensino fundamental, e eu fico tão feliz quando eles lembram, quando eu mostro alguma coisa na sala, que eles lembram assim, eu lembro que a primeira vez que eu vi isso foi lá no terceiro ano do ensino fundamental,
Então, sinal, né, que a base desse aluno foi uma base boa, né? E essa base somos nós, né? Nós, professores lá da educação infantil das séries iniciais que passamos, que cobramos, né? E como eu sempre tenho falado com várias pessoas que eu converso, né? Nessa questão do ensino remoto, os professores de educação infantil de séries iniciais, para mim, são muito heróis nessa história. Porque eu não consigo, gente, eu falo para vocês, eu não consigo me ver dando aula para uma criança de 7, 8, 10 anos na frente do computador do jeito que vocês dão, sabe? Do jeito que os professores dessas séries estão trabalhando, né? Igual eu estava brincando com um amigo, falei, cara, eu fico vendo, às vezes, o vídeo das meninas, de algumas professoras que são colegas conhecidas aí, que já foram alunas, né? Da galera lá com a casa, com um quarto que dá aula todo colorido, né, vestida lá de boneca, de palhaço, de flor para dar aula para as crianças, né, e na frente daquele computador, com todas as dificuldades que a gente sabe, eu acho incrível, sabe? E é isso, a gente precisa dar uma boa base para essas crianças, porque essas crianças vão ser o futuro das pessoas que vão tomar conta de nós também, né? E essas crianças precisam chegar melhores no ensino fundamental 2 e no ensino médio. E é essa base que os professores da educação infantil das séries iniciais precisam dar. E a nossa formação como pedagogo precisa ser boa por causa disso, tá? E como é que a gente pode fazer isso tudo, né? Colocar essa educação ambiental transformadora para entrar no currículo e acontecer na escola, né? Para quem que a gente vai fazer isso? Quais são os objetivos, né? Informação é a primeira coisa, né? Eu sempre falo isso para todo mundo, até para o vovozinho velhinho lá que eu conheço. Informação nunca é demais, saber dos assuntos nunca é demais, se instruir, ler livros, participar de curso, de congresso, de projeto, nunca é demais. Os projetos na escola é uma forma que a gente pode fazer isso, né? E para quem que a gente vai fazer isso? Está muito no projeto da escola. Então, esse projeto da UDS está sendo um projeto com vocês muito interessante, que é falar, vamos lá fazer um negócio na escola, e como é que nós vamos fazer isso? Então, nessa terceira etapa, né, do projeto das ODS aí, eu acho que vai ser uma coisa muito legal, porque esse projeto vai ganhar forma, né? Como é que nós vamos fazer isso? Que é a metodologia. E uma coisa que é muito importante também, gente, é se inspirar em modelos que deram certo, né? Então, pegar aquele artigo, olhar um trabalho que foi apresentado no congresso, ver o que uma outra escola está fazendo, que um outro amigo está fazendo, né? Então, inspirar nos modelos, né? E mais variadas coisas que a gente pode fazer, né? Atividade prática é uma coisa fantástica, né? Quando a gente consegue tirar as crianças da sala, as crianças da escola, levar para um outro lugar. Essa vivência é uma vivência única, né? Eu já participei de algumas etapas de um projeto fantástico, né? Que os professores de uma escola de Resende faziam, que era a Jornada de Educação Ambiental, que era lá do Colégio Estadual João Maia, não sei se alguém estudou lá ou conhece, né? Esse projeto da educação ambiental, da Jornada de Educação Ambiental, ele aconteceu durante 10 anos. A escola conseguiu fazer um projeto que teve vida uma década, gente, né? Um projeto numa escola pública ter vida uma década, né? É porque era muita vontade dos professores e também uma grande parceria com os alunos e os pais, né? Esse projeto rolou durante 10 anos, esse projeto foi incrível. Tem alunos hoje que já estão no ensino superior, já são professores, já são formados, moram em outros lugares e que sempre falam conosco que aquele projeto mudou a vida deles, né? Nem todos seguiram a biologia, nem todos seguiram a área de ciências naturais, mas muitos alunos ali, que hoje trabalham com informática, com outras coisas, tiveram a sua vida modificada, né, transformada, como a gente discute aí, por causa de um projeto que conseguiu cumprir um papel na escola, numa escola pública, e de rolar 10 anos, gente, né? Eles conseguiram, eles tinham vivência de sair de Resende, né, já foram a inúmeros lugares, né? Era uma coisa que reunia a comunidade, os pais ajudavam, a escola ajudava, né? Os alunos, os professores, os pais, e foi um projeto que realmente contribuiu muito para a formação dos alunos que passaram por aquele projeto durante 10 anos, tá? Então é um modelo que eu sempre falo, esse modelo da Jornada de Educação Ambiental do Colégio Estadual João Maia de Resende, porque foi um projeto fantástico, né? Depois que eles resolveram mudar, depois de 10 anos, para a questão da jornada de saúde, né? Esse ano, infelizmente, não pôde ter,
né? Não teve movimentação por causa da questão da pandemia, mas já rolou já algumas edições da Jornada de Saúde e foi incrível também, tá? E também sempre com essa contribuição da comunidade, dos pais, dos alunos e dos amigos da escola. Beleza, gente? Agora eu quero ouvir de vocês. Deixa eu parar aqui e vamos lá discutir. Deixa eu ver os comentários no chat aqui. Acho que toda transformação de primeira sempre é considerada utópica. Sim, Taiwan, realmente. Acredito que todos estão precisando se reinventar. Sim, Eni, sim. Eu acho que até esse momento da pandemia que a gente tem vivido, né, gente, a questão do reinventar, ela está mais do que necessária, né? A gente está se reinventando, né? Quem diria eu que estaria aqui dando aula remotamente para vocês, né, gente? Nunca na minha vida eu tinha imaginado esse negócio de estar usando o Google Meet, dando aula da minha casa e vocês na casa de vocês, né? O que mais, gente? Quero ouvir aí sobre nossos comentários de hoje. Manda ver aí. O que vocês têm a falar, gente? Só a Taiwan e a Eni que tem um comentário, mas ninguém tem comentários? De todas essas loucuras, às vezes, que eu falo em sala. Oi, professora, boa noite. Posso Oi, falar? Patrícia. Pode. Não, é para falar, Patrícia. Eu gosto de ouvir a voz de vocês. Só eu falo, fica chato, você não acha? Eu comecei pedagogia, a gente está no segundo ano, né? Então, no ano passado, tudo que eu fui acompanhando das aulas, né? Eu tive filosofia pela primeira vez na vida, porque quando eu me formei não tinha filosofia no ensino médio. E eu fiquei observando que a educação, e como você já citou aí, né, essas séries iniciais, elas são importantíssimas na formação de um cidadão, né? A verdade é essa, né? É dali de pequenininho que a gente vai incutindo os bons hábitos, os bons costumes. Só que eu me deparei com uma coisa que me deixou bem, assim, frustrada, porque eles passam com a gente 4 horas, né? Mas passam o resto em casa. Então, se a gente fizer todo um trabalho com eles na escola, né, que não tem continuação em casa, não adianta, né? Por isso que a gente sempre comenta que é parceria. Mas essa parceria é uma coisa meio distante, eu acho distante, na realidade da gente aula presencial. Que a gente faz uma reunião anual, agora nem tem mais aquelas reuniões todas que sempre, né? Era reunião a cada fechamento de trimestre, uma reunião. Agora não, é uma reunião, né, para o ano inteiro, né? E só se o pai pedir reunião, né? Estou falando mais também pelo meu filho, que está no ensino médio, né? Então a gente fica meio distante, a vida é uma correria, né? E aí, assim, nesse momento agora que a gente está na pandemia, né? Tirou a gente da nossa normalidade, né? Como você falou, quanto que eu ia imaginar que eu estava dando uma aula aqui no Meet, né? Nunca ia imaginar isso, no Google Meet. Apesar de ter esse ponto negativo, de alguma forma, né, eu achei que a gente estreitou relações com os pais, porque a gente está dentro da casa deles agora, né? E total. Eu ainda não encontrei exatamente o que isso ainda mais vai vir, né? Isso é uma coisa que eu tenho observado muito, né? Porque aí a gente identifica, durante as aulas, a gente identifica o pai que realmente dá atenção para aquele filho, aquele que não dá sozinho, aquele filho que sozinho mesmo ele segue bem, mas aquele que precisaria que o pai estivesse do lado, e a gente está dentro da casa deles, né? Ele não está lá deslocado, fala só 4 horas com a gente. Então, assim, eu vejo, como tudo na vida, eu sempre acho que tem um lado ruim, claro que a pandemia é horrível, né? Mas eu acho que, de alguma forma, para a gente na educação, isso ainda vai repercutir longe. Sim, Patrícia. Eu acho que essa coisa de a gente descobrir eu acho que isso aí vai abrir uma janela para a gente conseguir alcançar esses pais que a gente precisa alcançar. Porque sem eles, né? Sinceramente, professora, a gente vai, se não tiver o mesmo rumo lá na casa, a gente vai nadar, e os anos iniciais vão ficar lá na areia. Afogar lá quase na areia. Quando estiver lá na areia, chegando na areia, vai afogar lá naquela espuma branca. Entendeu? Sim, Patrícia, é o que eu tenho observado da educação. Então, assim, eu sei que foge um pouco
das temáticas de educação ambiental, né? Mas eu entendo que ambiental é tudo, como o nosso outro professor disse, né? É tudo que a gente vive, né? Porque é o nosso ambiente. Nosso ambiente mudou. Estou em casa agora, não estou na faculdade. Sim, né? sim. Então, eu entendo que essa mudança, isso vai repercutir. A gente tem que estar atento, porque a gente vai descobrir muita coisa que agora, nesse momento, parece tão ruim, mas eu acho que a gente ainda vai colher frutos. Sinceramente, é uma coisa que eu tenho pensado muito nisso, né? Tenho pensado nisso até porque eu ainda não sei meu tema de TCC. Eu tenho pensado nisso, porque eu já tinha pensado que teria que ser esse envolvimento da família, né? E agora veio a pandemia. Então, foi é o que tem passado na minha cabeça com relação ao que a gente está vivendo, né? Toda a mudança que a gente está vivendo. Por enquanto é isso, pessoas não deixam ninguém falar. Eu sou terrível. Não, tranquilo, Patrícia. Não, eu até falo uma coisa para você, assim, eu trabalho com ensino médio, né? Eu não trabalho com ensino fundamental e nem com educação infantil. Eu nem sei como é que eu estaria arrumando com esse negócio de Meet, de Zoom, de outras coisas com essas crianças. E uma coisa que eu tenho visto, sim, que no ensino médio, comumente, os pais deixam as crianças mais livres, né? Deixam os adolescentes mais livres. E uma coisa engraçada que eu tenho visto lá na escola que eu trabalho é que os pais, eles andam mais presentes com os adolescentes, sabe? Até porque os caras passam o dia inteiro dentro de casa, né? E os pais ficam preocupados, sabe? Entram em contato com a escola. Eu tenho achado isso bom, sabe? Eu tô com a mesma visão sua, Patrícia. No fundo, eu tenho achado isso bom, sabe? Algumas famílias estão tendo que engolir as crianças, como eu brinco, sabe? De alguma forma, né? Vitória colocou um comentário aqui, Victoria Jéssica colocou um comentário interessante, né? Com isso de estar dentro da casa do aluno, a gente até começa a entender o porquê de certos comportamentos. Exatamente, né? Isabela colocou uma boa parte aqui. Eu acho que as aulas online também estão sendo importantes para os pais, aqueles que estão acompanhando os filhos. Reconhecer qual é o nosso trabalho, conseguem interagir melhor nos assuntos que trabalhamos com os alunos. Acho que pode até ser uma oportunidade dos pais mudarem alguns comportamentos e pensamentos da própria educação dos filhos. Sim. Professora. Oi, Eni. Então, eu gostaria também de falar. Diga. Que, assim, acredito que todos vão precisar nesses anos, nós alunos, os pais, as crianças, nós alunos da faculdade, os alunos do ensino fundamental, 1, 2, da pré-escola, enfim, estão todos precisando se reinventar, mas que ainda existe grandes desafios, porque as cidades são muito distintas de educação pública, de educação privada. Tem alunos que não têm acesso, ou por conta dos pais que nunca tiveram comprometimento, ou por outras razões sociais. Outro dia mesmo encontrei com uma aluna, que não foi minha aluna, que acompanhava uma outra criança na escola de inclusão, e aí eu perguntei, a gente acaba percebendo os alunos, mesmo acompanhando unicamente, você acaba observando os outros alunos e eles também trazem demandas para a gente. E aí eu encontrei com essa aluna aqui próximo da minha casa, e aí, como é que tá a escola? Ela foi do 6º ano. E essa, já estava na pandemia, pública, e ela falou para mim assim, tia, eu não tô conseguindo, chama todo mundo de tia, minha tia, eu não tô conseguindo. Eu falei, não tá conseguindo por quê? O que aconteceu? Só tem um celular em casa e o conteúdo vem todo pelo WhatsApp, e o celular da minha mãe, e quem vai trabalhar e precisa levar o celular. Então, assim, a gente vai... Eu acho que mesmo com esse entendimento que as coisas, eu acho que alguns pais realmente vão valorizar mais o professor, vão ser mais participativos, a gente vai acabar percebendo isso, porque agora a gente está dentro da casa do... Quem já atua, né, na educação, eu não, porque eu atuo em outra área no momento. Mas quem já atua na educação, realmente vai poder perceber essa percepção do comportamento das crianças na escola, enfim. Ou em relação ao acompanhamento e à usagem também. E só que, assim, eu acho que as realidades são muito diferentes. Assim, isso aí a gente precisa ter muita consciência, né? Que a realidade, a gente sabe que tem professor que tem muito comprometimento e que tem se
empenhado, e aquele professor que conhece os seus alunos, a sua turma, e sabe que há uma dificuldade de atividade por parte de alguns, que seja uma minoria, que seja de 30, que seja 1%, 3 alunos, menos de 3, na verdade, ou seja, um aluno, esse professor vai dar um jeito de repente, levar a matéria, o conteúdo para o seu aluno. Mas a gente sabe também que tem professor que realmente não vai se importar e que não vai ter esse comprometimento. A Patrícia colocou que antes da e não tem mais. Só que isso acho que vai além do professor com a outra área. Eu acho também que isso é de pessoa para pessoa, que em outras profissões também, eu estou na assistência, e eu vejo que algumas dificuldades no trabalho, no dia a dia do trabalho, é por conta da pessoa mesmo de não ter o comprometimento. Só que o que você colocou, professora, da gente saber, né? E ter a consciência, estudantes amanhã futuros, de que a gente tem papel importante na formação de alunos, isso aí vai ser de cada um mesmo. E que a pandemia veio para mudar alguns comportamentos e para a gente ter essa percepção do porquê dos nossos alunos terem um melhor rendimento ou não, e a gente também vai ter a percepção de como é a educação, o que a gente, quando formado já e atuando na área, do que a gente vai poder fazer para estar mudando a educação a nível da onde a gente estiver, seja aqui, ou enfim. É isso, professora. Sim. É só isso. Não, eu acho até importante essa questão da gente levantar essa questão do acesso, né? Por exemplo, a escola pública, a gente tem vários problemas, né? Essa questão da pandemia tem mostrado muito isso, assim. Eu falo isso, gente, porque eu convivo dentro de uma escola pública desde barriga da minha mãe, sabe? Então, eu sei bem as realidades, assim. Eu me lembro de umas coisas bem pesadas, assim, da época, da minha época de escola, da época de escola pública, né? Eu tinha amigos de sala, eu estudava na escola que minha mãe dava aula, e eu lembro que eu tinha amigos de sala que não tinham uma mochila, né? Eles levavam material para a escola dentro de um saco de arroz. Então, essas crianças hoje, por exemplo, né? Se a gente pensar naquela época, se isso tivesse acontecido, se isso fosse a realidade hoje, né? Essas crianças que levavam o material escolar dentro de um saco de arroz, elas não iam ter um celular para acessar a aula online, né, a aula remota. Então, e a gente tem isso ainda no Brasil, né? Eu fico, até no começo da pandemia, começou a aparecer uns vídeos de umas crianças lá em Minas que elas tinham que subir no morro com um celular para conseguir pegar o sinal do celular e assistir a aula, né? Então, as crianças saíam de casa às 5 horas da manhã para chegar lá no alto do morro às 7. A gente ainda tem muita disparidade no Brasil, não digo só no Brasil, mas na América Latina como um todo, né, nos países em desenvolvimento, como também lá na África, né, isso é uma coisa nossa, né, nossa que eu digo aí dos países em desenvolvimento, né, e o papel do professor também, e eu acho que da escola, também é lutar por essa igualdade, sabe, eu não digo igualdade, assim, de todo mundo ser igual, todo mundo tem um celular, um iPhone, né, mas que as pessoas possam ter, os alunos possam ter acesso aos materiais, né? Às vezes eu vejo essas reportagens de televisão, o professor pega a bicicleta e sai distribuindo material para quem não tem as coisas, a internet em casa. Aí fala lá na televisão, ele imprime as coisas com o dinheiro dele, né? E isso é uma coisa, gente, que eu como professor não concordo, sabe? Isso precisa ser uma política pública, que é uma coisa que a gente não viu nessa pandemia, né? Foi a política pública para superar essas dificuldades dos alunos que não têm internet, dos alunos que não vão ter acesso porque moram lá na roça, né, tal, e lá não vai ter internet, né, a gente não precisa ir longe não, no nosso próprio município tem criança, por exemplo, não sei se alguém conhece a escola lá do Sertãozinho, que é ali indo para o lado de Arapeí, lá não tem internet, né, e as crianças devem estar sem material nenhum para estudar até hoje, se bobear muito, né, não sei como é que está a situação para lá, mas é porque eu me lembro que a escola não tinha internet. Então, muito menos as crianças em casa, né? Então, precisamos também, né? Acho que até a educação ambiental também traz muito isso, essa questão da crítica, da transformadora, da cobrança, né?
de cobrar também uma política pública dessa igualdade, não é de todo mundo ter um iPhone, né, mas é de todos os alunos terem acesso ao básico ali, né, a um nível que todo mundo possa chegar, né. E a pandemia tem mostrado muito isso, né? Às vezes o pessoal fala assim, estamos todos no mesmo barco. Para mim, não, a gente não está no mesmo barco. A gente está no mesmo oceano. Tem gente de lancha e tem gente em cima da porta do Titanic, né? E tem gente que está na boia lá aquela boia lá que a gente usa, que é a câmera de ar do caminhão, né? Tem gente que está na lancha tomando champanhe e comendo caviar. E tem gente que está lá na boia do caminhão tomando água do mar mesmo, né? Então, tem essa questão. Mais uma questão que eu acho que, no fundo, todo esse momento que a gente tem vivido também tem mostrado, que até um comentário que a Nayara colocou aqui, a valorização dos pais com os professores, né? Como eu sempre brinco lá com os pais dos meus alunos, lá dos adolescentes, né? Vocês estão vendo as criaturas que vocês têm dentro de casa, né? Vocês estão vendo como é que eles são na escola dentro de casa. E o quanto é difícil, né? Quem aí da sala que tem filho sabe como é complexo educar um filho, né? E às vezes ele é uma coisa na escola e uma outra coisa em casa, né? O comportamento é diferente. E é complicado, né? E é uma coisa que eu sempre falo, assim, nós, professores, temos uma responsabilidade grande que a sociedade não enxerga, né? A sociedade não nos enxerga, né? Os professores são meio um ser nebuloso, né? Aquele ser que quando cobra de mais é ruim, quando cobra de menos é ruim, quando não faz as coisas é ruim, quando faz demais é ruim, né? E essa pandemia, eu acho que tem mostrado bem isso, assim. Qual o papel do professor, né? O papel do professor é ser um ser que a gente não tem perna suficiente para ser esse ser que talvez a sociedade pense que a gente é, né? Mas a gente está aí no caminho de ser. E uma coisa que eu sempre falo, gente, eu também falo na biologia, sempre falo para todos os meus alunos, né? O conhecimento nunca é demais, né? E ele sempre é necessário na nossa vida. Ser curioso, se fazer perguntas, pensar, né? O pensamento é uma coisa que muda o mundo, né? E que muda a gente, né? Só ficar naquela aceitação de aceitar e falar, legal, 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 a gente não vai para frente, a gente não sobe a escada, né? Precisamos nos perguntar, nos indagar e discutir as coisas que precisam ser discutidas, né? Esse acesso ao ensino é uma coisa muito complexa, gente. Não é uma coisa fácil, né? E nós, como professores, também, a gente tem um pouco, né, essa coisa de cobrar, né? Falar, ô, secretaria, vem cá, a gente precisa mudar e fazer alguma outra coisa. Tá bom, meninos? Então, o seguinte... As avaliações estão aí fechadas, né? Vão ser as nossas 3 avaliações, os artigos, as ODS e os vídeos. Alguém me pediu aqui, Beatriz, para explicar um negócio da ODS. Beleza. Então, esse bimestre, o que a gente vai apresentar, tá? O título do nosso projeto, os objetivos do nosso projeto lá, do nosso possível projeto para aplicar na escola, a justificativa desse projeto e a metodologia. O que é a metodologia? O que nós vamos fazer para chegar naqueles objetivos, tá? Professor, eu estou com dúvida, posso te mandar, posso marcar da gente conversar? Pode, tá? Professora Eliana vai estar trabalhando junto nisso, principalmente focado a como se escreve o projeto, tá? Como é que nós vamos apresentar isso, professora? Vamos fazer uma apresentação de PowerPoint, mas eu também quero isso tudo escrito num documento Word, tá? É muito pedir essas duas coisas, gente? De ter o PowerPoint e o documento Word, para a gente ter esse registro dos projetos da ODS que o segundo ano de 2020 fez? Ô, professora. Diga, Beatriz. A gente vai continuar o slide do segundo bimestre, então. Sim, a gente vai continuar o slide do segundo bimestre, vai melhorar ali, ajustar, né? A gente vai fazer essa troca aí, eu, Eliana e vocês. Combinado? Meninos e meninas. Tá bom. Tá bom? Então, a gente tem aí a primeira apresentação da ODS é dia 2 de setembro, né? Então, a gente tem aí mais de 15 dias para resolver isso. Tá beleza esse prazo, gente? Ter 15 dias aí para resolver isso? Tem um pouco mais de 15 dias. Sobre os artigos. Beleza, Ana Clara. Então,
vocês vão escolher lá um artigo e vai me dizer qual artigo vocês vão fazer, tá? Tem grupo que já apresenta semana que vem, então eu preciso disso rápido. E vamos lá, o que é para fazer? Eu vou fazer um fichamento, tá? De no máximo 2 laudas sobre o artigo, tá? Então tem que ter lá o título, os objetivos do artigo e tem que ter um pedacinho da opinião de vocês sobre aquele artigo. Vocês já fizeram um fichamento com outras disciplinas, ou não fizeram? Um fichamento de texto? Sim. Esse fichamento de texto, gente, é uma coisa importante da gente aprender, porque isso pode ajudar muito vocês no TCC, tá? De ler os artigos que vocês precisam para o TCC e conseguirem pegar as ideias ali para escreverem no TCC, tá? Então, a apresentação vai ser a apresentação desse fichamento, né? Então, o grupo fez sobre esse texto fala sobre isso, esse texto apresentou essas ideias legais e a gente achou, né, isso e isso do texto. Tá respondido, Ana? Fichamento em grupo ou individual? Beth, esse trabalho é em grupo, tá? Ou em trio, ou em dupla. Vocês se dividam aí, tá? A gente tem quantos artigos que eu separei para vocês? Eu acho que eu separei 10 artigos, tá? 10 artigos. Vocês conseguem se dividir aí nesses 10 artigos, sem confusão, sem briga? Na paz? Na paz da natureza? Sim ou não? Sim, professora. Então, tá, beleza. Vocês sabem que vocês podem me Já mandar... está dividido, inclusive, a gente já fez uma É lista. isso que eu ia falar, Adriana. Você pode me mandar Já isso, Adriana? Mando sim, professora. Acabando a aula aqui, eu te envio já. Beleza. Meninas, meninas e meninos, que eu esqueço sempre do Pedro do Taiwan aqui, que são muitas mulheres para poucos homens, né? Vocês sabem que vocês podem me mandar mensagem, perguntando dúvida, perguntando questão, tá? Posso falar uma agora, professora, que eu fiquei em Pode, dúvida? Patrícia. O artigo, né? A gente vai criar um artigo e fazer um fichamento sobre ele, ou a gente vai pegar um artigo pronto e fazer um fichamento sobre ele? Não, você vai pegar um artigo pronto. Você vai tá. pegar um artigo pronto que eu separei aqui 10 artigos para vocês fazerem. Eu pensei que... Ai, professora, tá vendo como é bom de conversar? Eu pensei que aquilo ali era tipo o tema, para a gente fazer um artigo. Não, Patrícia, você acha que eu ia criar um tema desse, natureza e naturezas na construção humana? Não, eu não tenho essa criatividade toda, paixão. Tá bom, professora, obrigada. Agora Tá entendi. bom, gente? Eu não tenho essa criatividade toda, tá, Paty? Mas então é isso, meninas. E a atividade do dia 12 de setembro, no sábado, lá no Horto, a gente vai combinando até lá, dia 12 de setembro. Beleza? Eu ia chamar vocês para irem junto com o grupo da biologia, mas eu acho que vai ficar gente demais. Vou separar as turmas, outra vez a gente faz as duas turmas juntos para trocar ideia. Beleza? Então, meninos e meninas, boa noite. Boa aula no segundo tempo. Vamos terminar a aula aí, são 8h20, para a gente poder dar a nossa respirada e levantar um pouco, fazer o nosso alongamento, para a gente encarar a aula do segundo tempo. Tá bom, meus amores? Um beijo, boa noite, boa semana e até a próxima quarta com os nossos artigos. A Adriana vai me mandar o que está devendo da turma aí para a gente resolver. Tá beleza? Beijo, 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 boa noite. E força aí nessa nossa vida de prof, que não é moleza.